estiver, se puder, abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. São Lucas foi aquele evangelista que revelou Jesus como o Filho do Homem, diferente de São Mateus, que revelou Jesus como Rei dos Judeus, diferente de Marcos, que revelou Jesus como servo de Jeová, e diferente de São João, que revelou Jesus como o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. E João revela Jesus como o Filho de Deus. Mas Lucas não, como Filho do Homem. Ouçamos, pois, a palavra. Escrito está: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Que Deus se digne em abençoar a sua santa palavra e os que serão nesta manhã tocados pelo Espírito Santo, que certamente já está trabalhando na sua vida. Pai Santo, estende as mãos e aonde estiver, Jesus, um irmão, uma irmã, um amigo, uma pessoa, Senhor, participando deste trabalho, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Antes mesmo de qualquer coisa, Senhor, Tu sabe da necessidade de cada um. E a Tua palavra diz que Tu és o supridor em glória de todas as nossas necessidades. Portanto, oro por esta pessoa, na certeza de que o Teu Espírito Santo vai ajudá-la, em nome de Jesus. Amém. Tomeis assento, amados irmãos. Na manhã deste dia, eu quero falar sobre duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. A primeira, não na ordem, mas as duas classes de pessoas são as salvas e são as perdidas. Isto nos leva a uma sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, quando, de braços abertos, pendurado em uma cruz, com 3 cravos, ou por 3 cravos, um na mão direita, outro na mão esquerda e outro nos seus pés. Era os seus últimos momentos entre nós humanamente. Contudo, ao seu lado havia 2 malfeitores, que Lucas descreve aquela cena de uma forma muito contundente. Lucas, no capítulo 23, versículos 39 e 42, ele narra da seguinte maneira: que um daqueles malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Uma pergunta provocativa, uma pergunta crítica, uma pergunta de censura. E quando ele disse: não és tu o Cristo, não veio a resposta que ele esperava. E aquele malfeitor disse: salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: o outro malfeitor repreendeu o seu companheiro, dizendo: nem ao menos
nem ao menos teme a Deus, estando sob igual modo na mesma condenação. Quer dizer, você, numa situação dessa, você não teme a Deus? E ele continuou dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. A primeira ideia que nós temos aqui, por inferência, é que ambos os malfeitores sabiam sim quem era Jesus. De sorte que um daqueles malfeitores, da sua censura, ele questionou. Por quê? Porque Jesus estava pregando salvação, amor, libertação, transformação, liberdade. E o outro viu Jesus por outro lado, como alguém vindo da parte de Deus, e ele disse assim: você numa situação dessa, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar, porque nós cometemos crimes, fizemos as coisas erradas, mas ele não. E ele disse, no versículo 42, 41, nós merecemos o castigo que estamos sofrendo, mas este homem aí, este Jesus, nenhum mal ele fez, ele é inocente. Glória a Deus. E no calor daquelas palavras, aquele malfeitor olhou para Jesus, se sentiu indigno, insignificante, miserável, pecador, e merecidamente o castigo e até a morte eterna. Aí o malfeitor olha para Jesus, reconhecendo que ele era justo e bom, entendendo que eles, o destino eterno deles não era o mesmo de Jesus, porque eles não eram dignos, mas sabia que Jesus o era. Ele disse assim: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Jesus Cristo olhou para ele e respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, era uma maior demonstração e prova do amor de Deus através de Jesus, numa situação daquela, no momento crucial de última hora, ele salvar um penitente pecador. E é exatamente neste quadro que eu quero basear o meu tema nesta manhã. No meio de dois malfeitores, que seguramente representa a humanidade destituída da glória de Deus, a humanidade perdida, a humanidade distante dos caminhos do Senhor, a humanidade que necessita de Deus. A Bíblia diz que todos, sem exceção de nenhum, todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas vindo a plenitude dos tempos, como promessa lá no livro de Gênesis, nascido de mulher veio Jesus para desfazer as obras do diabo e dar direito ao homem ser resgatado e entrar no céu ou cidade santa pelas portas.
Então está o quadro estabelecido. O homem distante, pecador, mas o Senhor se coloca no meio. Glória a Deus. E apresenta a proposta de Deus. Qual é? A proposta de Deus é o amor, que é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Senhor agora diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra. Então não era a vontade de Deus que aqueles homens estivessem ali num sofrimento daquele, nem o seu próprio filho. Aleluia, não era a vontade de Deus. E por que, pastor, se não era? Porque estavam pela consequência do pecado. Mas e Jesus, que era inocente, e Jesus que não pecou, por que estava? Porque ele nunca pecou, nem se achou engano na sua boca, mas ele se fez pecado por nós. De que forma? Ele pegou todos os nossos pecados e colocou sobre ele. E quando ele colocou sobre ele, Deus lhe deu as costas. Aleluia, porque Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Aleluia. E foi naquele momento que ele tomou os nossos pecados, que ele não disse agora pai nem paizinho. Ele agora disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eram os pecados nossos que estavam sobre ele. Mas agora vemos o outro lado, na figura dos dois ladrões que representava a humanidade perdida. Mas um daqueles ladrões ou malfeitores reconheceu, preste atenção, em primeiro lugar ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali. Segundo lugar, reconheceu que ele era santo, que ele era justo, que ele era verdadeiro. Em terceiro lugar, que a eternidade ou o destino eterno de Jesus era diferente do dele, ou deles, e não se achando digno, mas arrependido da sua vida terminar ali, não estritamente pela morte, mas muito pior do que a morte é a eternidade sem Deus, para a perdição, para as trevas. E agora, aquele homem se arrepende profundamente dos seus pecados, e quando o arrependimento de Deus acontece, porque o arrependimento de Deus só acontece quando o homem é conhecido destas verdades e o Espírito Santo convence. E ele disse: lembra-te de mim, glória a Deus, quando entrares no teu reino. Ele nem disse: Senhor, me leve para o céu. Ele nem disse: Senhor, me salve. Ele não disse, ele pediu apenas que o Senhor se lembrasse dele. E naquela hora, o Senhor não disse para ele: olha, você precisa ir primeiro para uma igreja, você precisa aceitar a proposta de Deus de salvação, depois você precisa ser batizado nas águas, depois você precisa praticar algumas obras, depois você precisa ler a Bíblia e conhecer a doutrina. Jesus não disse nada disso, Marinho. Ele disse simplesmente: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aí estabeleceu as duas classes de pessoas no mundo: as salvas e as perdidas. As salvas não porque nasceram salvas, não porque são boazinhas. As salvas não porque possuía uma religião, não porque estava numa igreja, não porque praticavam boas obras, nada disso. As salvas porque encontraram-se com Jesus, creram, se arrependeram e resolveram segui-lo.
Aí está o segredo. E agora, no texto em apreço, confira na sua Bíblia, Lucas 15, 1 e 2. Nós temos aqui 4 pessoas, 5 aliás. A primeira, Jesus. A segunda, publicanos. A terceira, pecadores. A quarta, fariseu. E a quinta, escribas. O enredo dessa mensagem está baseada exatamente nestas 5 pessoas. Aleluia. Como o enredo do Calvário estava baseado em 3, aqui está baseado em 5. Diz o texto sagrado: aproximaram-se de Jesus todos, publicanos, pecadores. Publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Por que eles se aproximaram de Jesus para ouvi-lo? Porque eles sentiram necessidade, porque eles reconheceram que precisava de algo que mudasse as suas histórias, porque eles entenderam que Jesus era o único caminho que levava-os a Deus. Oh, glória a Deus! E porque eles tinham sede de Deus, e porque eles tinham desejo de salvação. Glória a Deus. E por esta razão e outras, eles se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Como é extraordinário, como é maravilhoso, quando o homem reconhece que somente em Jesus ele pode ter respostas, ele pode ter solução para os seus problemas. Lamentavelmente, há outras pessoas que não sentem a necessidade de Jesus, porque estão satisfeitos com as filosofias adquiridas através do intelecto, pelo conhecimento filosóficos. Outras pessoas que estão satisfeitas porque fazem parte desta ou daquela religião, desta ou daquela igreja, têm conhecido ou são conhecedores da teologia, são conhecedores profundos das Escrituras, mas um conhecimento superficial, um conhecimento intelectual, e para a salvação exige muito mais do que isso. Então, meus amados e queridos irmãos, aqueles publicanos e aqueles pecadores foram ou procuraram o Senhor por sede para ouvi-lo. Mas o que há de interessante nisso? Primeiro, amados irmãos, os publicanos, eles eram os cobradores de rendimentos públicos entre os antigos romanos, e eles eram considerados pelos judeus traidores e apóstatas, porque cobravam impostos para a nação que os oprimia. Eles não tinham culpa, eles não tinham culpa de trabalhar para o governo romano, eles não tinham culpa de fazerem parte da Receita Federal comparada a hoje. E os pecadores eram o povão, eram as multidões das ruas. Glória a Deus. Eram aqueles que para os fariseus não valia coisa nenhuma, que os olhavam com desdém, com desprezo, e que eles, para os fariseus, não tinha direito de coisa alguma. E por esta razão, a Bíblia diz que os fariseus e os escribas, eles começaram a murmurar. A murmuração foi um dos pecados, um dos piores pecados cometidos pelo Israel depois de ter saído do Egito.
Porque existem duas classes de pecados que são terríveis, são horríveis e são os piores. O primeiro é a idolatria, que a pessoa substitui o verdadeiro Deus pelo falso. E a segunda é a murmuração, porque na murmuração o homem descredencia o sacrifício do Calvário e nega ao próprio Deus, ainda que dentro da religião. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que os fariseus murmuravam, glória a Deus, os escribas também, porque diziam assim, eles não chamaram Jesus de mestre, eles não chamaram Jesus de Senhor, eles não reconheceram a deidade de Jesus, nem muito menos a autoridade de Deus que estava sobre a sua vida, através da unção. Eles, com desprezo, com soberba, com arrogância, diz: este recebe pecadores e come com eles. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, para que você entenda o porquê dos fariseus e dos escribas estavam murmurando, vamos ver. Os escribas eram os copistas da lei, eram os mestres das escrituras até então existentes. Glória a Deus. Era uma espécie de professores da teologia, eram os intérpretes, eram aqueles que esclareciam as coisas que estavam escritas. Estes eram os escribas. E os fariseus eram considerados os separados, era a nata da sociedade judaica, eram os homens respeitados que quando passava se tirava o chapéu e se inclinava. Glória a Deus. A seita deles era a principal dos judeus, era a que tinha maior influência, e influência não apenas na sociedade, mas também na justiça. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a influência deles era tão grande, glória a Deus, que as grandes decisões da nação, eles eram chamados para participar. Eles guardavam não apenas as leis do decálogo de Moisés, mas muito mais do que isso, meus amados, eles guardavam também as tradições. Eles eram tão perfeccionistas, que antes deles comerem, eles lavavam as mãos, lavavam os pratos, lavavam os copos, lavavam tudo que estava relacionado à refeição que eles iam fazer. Glória a Deus, para não se contaminar. Então era exatamente este povo que não estava vendo aquilo com bons olhos. E é exatamente aqui que o Senhor fala comigo e fala com você. É aqui que o Senhor vai nos revelar, vai nos mostrar que não basta, que não é suficiente se ter uma igreja, se ter uma religião, se chamar pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Muito mais do que isso, o homem precisa sim ser salvo. E para que o homem possa ser salvo, ele precisa ser encontrado por Jesus. Aleluia. E o Senhor encontra o perdido pecador, aleluia, e sempre passa na vida dele para lhe socorrer, aleluia. E aí, quando eles fizeram, teceram aquele comentário, mas antes de entrar, nós vamos lembrar de Zaqueu, que Zaqueu também era publicano, glória a Deus. E a Bíblia diz que antes de ir para o Calvário, Jesus entra em Jericó, na cidade que havia sido amaldiçoada, e lá
com seus discípulos passando, formou-se uma grande multidão para vê-lo, ouvi-lo, experimentá-lo, ou experimentar os seus milagres. E Zaqueu certificou-se que Jesus estava na cidade e disse: eu preciso me encontrar com este homem, e correu. Mas para surpresa dele, meu nobre marinho, ele não conseguiu se aproximar, porque a multidão era grande. E ele teve uma ideia, pegou um atalho, arrodeou e saiu da frente daquela mesma avenida onde ele ia passar. E havia ali um pé de sicômoro, que era uma árvore brava, cheia de espinho, e ele subiu. Isso parece algo simples, e eu digo que o é, para um menino, para um rapazote, para uma pessoa simples. Mas isso não é algo simples para uma autoridade do governo romano, para alguém na estirpe, para alguém na posição de Zaqueu. Não, Senhor, não era nada fácil. Imagine você passar numa avenida e de repente você vê um médico famoso da nossa cidade, da nossa capital, subindo em cima de uma árvore. Você vai ficar: o que é que está acontecendo? Então não era, mas a necessidade dele era maior, e ele não se importou com os comentários que alguém pudesse fazer. Subiu e ficou em cima, marinho, olhando. Diz: quando ele passar, eu não só vou vê-lo, vou falar com ele, vou ter os meus problemas resolvidos. Porque ele sabia de uma coisa: se ele falasse com Jesus, os problemas dele seriam resolvidos. E é assim mesmo, do jeito que eu estou falando. Glória a Deus. Aí lá vem Jesus, parece que eu estou vendo. Lá vem Jesus com os discípulos, todo mundo alegre, o povo dando glória e aleluia. E quando foi se aproximando, Zaqueu olhou e disse: e agora? Quem é Jesus? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Aquele ou aquele? Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele nunca procurou se destacar, ser diferente. Não, ele sempre foi simples e ensinou a simplicidade. Ele sempre foi humilde e ensinou a humildade. Ele sempre amou e ensinou a amar. E como fazer agora? E qual é a lição que você aprende, que eu aprendo? É que não é o homem pela sua capacidade que encontra Jesus, mas é Jesus que encontra o homem. Zaqueu sim, fez tudo que uma pessoa, que um homem pode fazer, e é isso que você deve fazer, aleluia. Só tinha uma coisa, aleluia, ele não tinha como saber, aleluia. E Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E quando foi chegando perto da figueira, Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima. E quando ele olhou, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Querido, você que está em casa, você que está no seu carro, você que está no seu trabalho, aonde você estiver, deixa eu te dizer algo muito importante. Jesus sabe o seu nome, sabe o seu endereço, Jesus sabe o seu CPF, seu RG, Jesus sabe até o que você está pensando neste momento. Jesus está vendo até seu riso, aleluia. Aí o Senhor disse: desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Deus está pronto a satisfazer o desejo dos nossos corações, ou do nosso coração. E diz a Bíblia, irmãos, que quando Zaqueu desceu, feliz da vida, que foi ter com Jesus, a sua decisão estava tomada: vou seguir a Ele. E Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, se este sim é um princípio de possibilidade. Glória a Deus. O fato de Zaqueu ser cobrador de imposto, ou dos impostos romanos, não implica dizer que ele era ladrão. Não, irmão. Nem todo mundo que tem determinadas posições em lugares
que tem má fama é ladrão. Ele diz: se tenho roubado ou defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isto me dá por inferência o direito de dizer que ele não era ladrão. Pense comigo. Ele estava diante da pessoa que ele sabia que era o único caminho, verdade e a vida. Então ele não iria mentir para Jesus, já que ele estava ali para ter a sua vida mudada, para experimentar um milagre, para viver uma nova vida. Então não ia mentir. Então ele diz: se defraudei, se roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. Agora vamos pensar que alguém roube este copo. Ele é daqui, a pessoa tirou, não é meu, roubou. Glória a Deus. E agora diz: se eu roubei o copo, eu devolvo 4 copos. Como se só tem um? Ele não ia incorrer neste erro por 2 razões. A primeira, intelectual. Ele era inteligente. Glória a Deus. A segunda, espiritual. Ele estava ali já tocado por Deus através do Espírito Santo. Aleluia. Então ele disse: se roubei, restituo 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e disse: hoje, ao ladrão, Jesus disse: estarás comigo no paraíso, está perdoado. E a Zaqueu disse: hoje veio salvação a esta casa. Mas não terminou aí. E Jesus disse: porque esse também é filho de Abraão. Glória a Deus. Não condene aquele que o Senhor não condenou. A salvação é para todos, brancos, pretos, pardos, ricos, pobres, indoutos, ignorantes, intelectuais, é para todos. E agora, neste confronto com os fariseus, neste confronto com os escribas, Jesus propõe uma parábola. 15:3 de São Lucas. Se você estiver com a sua Bíblia em casa, acompanhe-nos. Jesus propôs uma parábola. E você vai perceber que realmente é uma parábola dividida em 3 sessões, em 3 situações diferentes. Mas é uma parábola. Glória a Deus. E esta parábola, meus amados e queridos irmãos, ela nos aponta uma grande tristeza e uma grande alegria. Glória a Deus. Tristeza da mulher que perdeu a sua moeda e o seu futuro estava comprometido, porque ela recebeu do seu noivo 10 moedas, e aquela 10 moedas era um dote, que para o dia do casamento ela tinha que apresentar, cultura judaica, e se faltasse uma, era tida como uma irresponsável, e o casamento estava terminado. Aleluia. A tristeza da mulher, porque havia perdido a única, ou uma das 10 moedas, ficou com 9, não era suficiente. A tristeza do pastor, por ter perdido a sua ovelha. Glória a Deus. E a tristeza do pai, porque havia perdido o seu filho. A mulher, ela perdeu a moeda dentro de casa. O pastor perdeu a ovelha perto do aprisco. E o pai perdeu o filho longe de casa. Aleluia. Então havia tristeza nestas pessoas, e há tristeza em você, em tristeza na sua casa, em tristeza na sua família, quando você tem perdas
que por mais simples que pareça para outras pessoas, mas para você isto é muito importante. Glória a Deus. Pessoas que perdem a paz e não conseguem ter sossego, pessoas que perdem as esperanças, pessoas que perdem o casamento, perdem o noivo, e outras que perdem o marido perde a mulher, pessoas que perdem dinheiro, pessoas que entram em falência, pessoas que perdem a vida. Meus amados irmãos, as perdas nunca estamos preparados para elas, e elas trazem transtornos e danos em nossas vidas. Aleluia. Mas, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia fala também, e a gente vai agora ver isto escrito. Glória a Deus. A gente vai ver que a mulher, o pastor e o pai, ambos tiveram grande alegria. A mulher, porque achou a sua moeda. O pastor, porque resgatou a sua ovelha. E o pai, porque recebeu o seu filho de volta. Isto é Deus que faz. Deus transforma a tristeza em alegria. Aleluia. E a Bíblia agora, meus amados irmãos, nos dá, nessas três situações que foram proferidas, particularmente para este público. Que público? Aquele que estava diante do Senhor. O Senhor estava ilustrando o interesse de Deus pelos publicanos, não. Estava mostrando o seu interesse, sim, pelos pecadores e também pelos publicanos. Ele estava dizendo aqueles escribas e aqueles fariseus: para vocês, estas pessoas não são nada e não representam nada, diferente de Deus. Para Deus, elas são muito importantes. E eu me lembrei de Ananias, quando estava orando e recebeu do Senhor uma visão. E o Senhor disse: Ananias, eu quero que você saia, vá à rua direita, e lá você vai encontrar Saulo, que eu apareci para ele no caminho de Damasco. Aleluia. E ele se converteu e está orando e jejuando, e eu quero que você vá lá. E Ananias ficou estupefato, disse: não entendi, Senhor, estou conjecturando. Não entendi, Senhor. Disse: sim, o que você ouviu, vá à rua direita, porque lá Saulo vai estar, e eu quero uma grande obra realizar na vida dele através de você. Ele disse: Senhor, aquele homem, aquele é uma praga, aquele é inimigo dos crentes, é perseguidor. Olha, Senhor, ele já mandou prender, ele matou o primeiro diácono da igreja apedrejado, ordenou a morte, ele faz coisas terríveis e quer acabar com a igreja, ele não presta para nada. Aí o Senhor disse: Ananias, para você e para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido. Aí Ananias se rendeu ao amor de Deus. Graças a Deus por isso. Ele não foi como Jonas, cabeça dura. Aleluia. E a Bíblia agora diz que o Senhor deu um esboço para ele. Isso é acréscimo do pregador. E disse: olha, em primeiro lugar, quando você chegar lá, que entrar naquela casa, a primeira coisa que você vai fazer é levar a minha saudação para ele. Você vai dizer assim: irmão Ananias, ele não é mais seu inimigo. A partir de hoje, ele é o seu irmão. Alguém te maltratou, te feriu, te humilhou, te perseguiu, te bateu, quis te matar, até o dia que não se encontrou com Jesus. Quando essa pessoa se encontra com Jesus, a partir dali, ele não é mais nada daquilo que não prestava. Ele agora é o seu irmão, é o meu irmão, é o nosso irmão, está na família de Deus, nome no livro da vida e candidato a entrar na cidade santa pelas portas. Diga: irmão Saulo,
O Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou a ti, número 1, para fazer um milagre nos teus olhos. Você está cego, aleluia. Mas a pior cegueira você tinha antes de ficar cego fisicamente, era cegueira espiritual. E você fazia tudo o que fez por zelo à sua religião, mas a religião não salvou você. E você descobriu que Jesus é o Senhor quando o Senhor falou com você. Então o Senhor mandou aqui para que você tornes a ver. Ver fisicamente, porque espiritualmente Saulo já estava vendo desde a queda do cavalo no caminho de Damasco. Glorifique a Deus. Eu estou muito alegre. Eu estou sentindo Deus na minha vida neste momento. Aleluia, aleluia. Então o Senhor me mandou para que você tornes a ver. Aleluia. Então você vai ter a visão de volta, mas isso não vai ser suficiente para a obra que o Senhor tem na sua vida. Isso vai ser suficiente para você não precisar de um cão guia. Isso vai ser suficiente para você não andar com uma bengala. Isso vai ser suficiente para você não andar com alguém lhe guiando. Mas não vai ser suficiente, aleluia, para a obra que Deus tem na sua vida. Então receba agora. E ele orou, e Saulo, que não era mais Saulo, era Paulo, ele agora foi cheio. Eu disse cheio. Você se arrepiou aí na sua casa? É isso mesmo. Ele foi cheio. Cheio. Eu disse cheio do Espírito Santo. Este Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele sabia o que era ser cheio do Espírito Santo. Então, amados, Jesus estava mostrando para os fariseus e os escribas o interesse de Deus por aquelas pessoas que eles estavam murmurando. Glória a Deus. Porque eles não conseguiam ver os motivos delas que procuraram Jesus. A cegueira dos fariseus e dos escribas eram tanta que eles, em vez de se juntar aos que ouviam Jesus para ouvir também, era isso, Marinho, que eles deviam ter feito, se unir a eles para ouvir também. Mas havia uma barreira social, política e religiosa. Eles nós não podemos. Glória a Deus. E aí resolveram fazer a pior parte, murmurar. Glória a Deus. E Jesus já havia dito a ele: olhe, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Veja Lucas, abra sua Bíblia em Lucas 5, 29 ao 32. Lucas capítulo 5, 29 ao 33, 32, nós lemos as seguintes escrituras. Então lhes ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Levi, novo convertido, recebeu Jesus como seu Senhor. Ele recebe Jesus em sua casa, e uma numerosa multidão, e numerosos publicanos e outros. Esses outros estão os pecadores, publicanos e pecadores, estavam com eles à mesa. Eles quem? Jesus e os discípulos, Levi e os pecadores. Versículo 30, os fariseus. Aí aparecem os fariseus de novo. E os seus
os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? Aí Jesus olha para eles. Imagine, presbítero Marinho, a compaixão de Jesus por essas pessoas que achava que a sua religião era a melhor, era a principal, era a primeira. Aí Jesus olha para eles com muita dó e diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 32, Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quanto mais investida os escribas e os fariseus davam, mas Jesus dava ensinos para que eles mudassem as suas atitudes. Mas eles tinham um coração muito duro, tinham a mente cauterizada. Eu conheço muitas pessoas assim. Quem sabe algumas me ouvem nesta manhã. Estamos indo para a reta final, e eu quero dizer, mostrar aqui na Bíblia, no capítulo 15, versículo 8 e 10, a moeda que havia sido perdida. Aquela moeda que havia sido perdida, ela precisava ser restituída. Glória a Deus, ou seja, devolvida, ou seja, indenizada, ou ser reposta, ser recuperada. Glória a Deus. Mas aonde aquela moeda se perdeu? Aquela moeda se perdeu dentro de casa. E por que a moeda se perdeu dentro de casa? Porque a casa estava suja, a casa estava desordenada ou bagunçada, a casa estava escura. Como está, meu irmão? Como está, meu amigo, a tua casa? Não estou falando casa física, casa de alvenaria, não. Estou falando casa espiritual, corpo como templo do Espírito Santo. Como está a tua casa? Tua casa foi construída ou edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Quando nós edificamos a nossa vida espiritual, glória a Deus, sobre uma filosofia, a casa está na areia. Sobre as boas obras, eu mereço, tem aquelas pessoas que merecem tudo. A casa está sobre areia. E o problema da casa sobre areia, por bonita que seja, é quando surgem as tempestades. É quando chove e os rios com ímpeto descem com as suas águas. É quando o vento sopra. Todas as casas que estão sobre areia, quando vem a tempestade e o vento sopra, ela vai por terra, ela cai. Glória a Deus. Mas as casas que são edificadas sobre a rocha, elas resistem ao tempo, à chuva, às águas, à tempestade. Glória a Deus. Casa edificada sobre a rocha são aquelas pessoas que creem em Deus, aceita Jesus e edifica sua vida na palavra. Glória a Deus. E o que a mulher fez? Número 1, ela acendeu a candeia ou o candeeiro. E para acender o candeeiro é necessário que se tenha azeite. Glória a Deus. Em segundo lugar, ela varreu a casa. Isso fala de doutrina. Não adianta aquela pessoa que diz: eu também sou crente, mas não tem doutrina. E ela procurou diligentemente. Por que ela procurou diligentemente? Porque ela sabia o valor da sua moeda. Aquela moeda representava para ela a sua vida futura, a sua salvação eterna. Aleluia! Então zele por aquilo que Deus lhe deu, e a única maneira é não esquecer do sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário. E diz a Bíblia que a mulher, depois de acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente, a mulher achou. Ela achou. E quando ela achou, ela deu um culto de ações de graças, Marinho, chamou todos os seus vizinhos e disse: vizinho, vamos dar uma festa, vamos nos alegrar, porque achei a moeda que eu havia perdido. Queridos, no mesmo capítulo, versículo 4 e 7,
nós vamos encontrar o pastor que perde a ovelha. E esta ovelha precisava ser restaurada. Ou seja, tornar a vida que havia deixado para trás. Renovar a aliança com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela ovelha estava perdida. E aquele pastor, na certeza que iria restabelecer aquela ovelha de uma situação vivida anteriormente, ele ia recuperá-la e trazê-la de volta para o aprisco. Aquela ovelha estava perdida perto de casa. E aquela pessoa que serve a Deus e se esfria espiritualmente, nem deixa a igreja, nem sai da igreja, nem fica dentro, nem fica fora, fica em cima do muro. Glória a Deus. Perdida perto de casa. Por que perto de casa? Porque se distancia apenas do habitat. O que é sair do habitat? É sair do convívio, é deixar o culto, é deixar a oração, é deixar a leitura da palavra, a meditação, é deixar a intimidade de Deus. Isso é como o peixe, crente é como o peixe. O habitat do peixe é a água. Se você tira o peixe da água, por mais força que ele tenha, ele dá saltos enormes, mas vai perdendo a força, perdendo até morrer. Assim também é o crente quando se afasta da igreja. Ele se distancia não para distante, para longe, mas para perto. Glória a Deus. E ele faz por desobedecer as regras. Ele faz porque toma um atalho, porque alguém diz, não precisa isso. Ele faz porque não vigia. Mas o bom pastor, diz o apóstolo João, escreveu João, o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Então, o pastor, para restaurar a ovelha, em primeiro lugar ele ama, glória a Deus. Em segundo lugar ele é persistente, glória a Deus. E em terceiro lugar, ele não desiste. Escute, deixa eu profetizar para você que está em casa, está na zona de conforto. Deixa eu profetizar para você. Deus não desiste de você. Aleluia. E para concluir, porque as horas chegaram, nós vamos ver a tristeza de um pai que amargou por um filho que disse, não me acostumo com o sistema, não gosto de receber ordens, eu quero liberdade, eu quero gozar a vida. Só que aquele filho não entendia que o que ele queria não era liberdade, era libertinagem. O que aquele filho não entendia é que ele queria gozar a vida, mas era a vida que ia gozar dele. E o que aquele filho não entendia é que todas as injustiças que ele estava praticando com o pai era uma semeadura. E há uma lei irrevogável da parte de Deus. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. O que você colhe hoje é o que você semeou ontem. E o que você quer colher amanhã é o que você semear hoje. Preste muita atenção nisso. Aquele filho exigiu um direito ao seu pai que ele não tinha, a herança. E a herança do filho, do pai para o filho, é depois que o pai morre. E o pai estava vivo. Glória a Deus. Mas tem filho que para ter a herança mata até o pai. Nós temos vários casos do Brasil. Glória a Deus, para ter a herança. Mas Deus não tolera isso, ele não terá o culpado por inocente. Então aquele filho precisava ser transformado. E como ele não aceitava a transformação disciplinar dentro da família, o mundo iria dar as lições que ele precisava para entender que estava errado. Minha mãe, quando batia na gente, presbítero Marinho, mas batia para valer mesmo, e disse,
e dizia assim, olhando para a nossa cara, disse: é melhor que eu bata do que a polícia bata. E nós aprendemos homens de verdade, a ser homens de verdade. Glória a Deus. A transformação daquele filho precisava acontecer. Precisava haver uma mudança. Precisava de uma nova forma. Assim como Saulo passou a ser Paulo. Ele precisava sair de um estado para outro. Como Gadareno, que o Senhor passou na vida dele, ele tornou-se no são juízo. Glória a Deus. E ele estava perdido agora, longe de casa. E estar longe de casa foi uma escolha dele. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. Cuidado, você que está me ouvindo, com as escolhas que você faz. Ela trará sim as consequências. Aleluia. Ele resolveu. Eu comecei a perguntar por que ele queria tanto ficar. A Bíblia diz assim, que ele queria ir para um lugar longínquo, ou seja, o mais distante. Por que ele queria estar tão longe? Porque ele não queria a opinião de ninguém acerca das suas atitudes. É perigoso quando alguém não quer opinião. Todos nós precisamos de opiniões. Todos nós precisamos de conselhos. Todos nós precisamos até muitas vezes de críticas para arrumar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora vai dizer o seguinte: que aquele homem foi viver a vida dissoluta que ele queria. Beber, fumar, se prostituir, farrar, e fez muitos amigos que ele achava que fosse. Só que ele não entendia que aqueles que o cercava não eram seus amigos. Eram amigos interesseiros. Era amigo dos bens que ele possuía. De sorte que, quando ele acabou os seus bens, desapareceu todos os seus amigos. E agora ele começou a vender o que trouxe de casa, como sapato de marca, como anel, como sandália. Começou a vender tudo para conseguir comer. Mas no primeiro momento, Maria, eu acredito que ele disse: não, eu sou uma pessoa de uma família nobre, rico, tenho formação acadêmica, e eu arrumo um emprego. Aí, por ironia do destino, veio a crise. Não tem mais emprego para ninguém. E agora ele, pobre, miserável, pecador, desejou comer as alfarrobas dos porcos. E até isso lhe foi negado. E num dado momento da sua vida, diz a palavra de Deus, que ele caiu em si. Lucas 15:17. E quando ele caiu em si, veio a lembrança da sua casa, do seu pai, dos conselhos, da doutrina. E caindo em si, diz a Bíblia, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas nesse reconhecimento veio o arrependimento. E no arrependimento ele diz: levantar-me-ei, atitude positiva. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E para surpresa dele e sua, Deus transforma as perdas em ganhos e as derrotas em vitória. Deus ainda continua fazendo isso. E para a surpresa dele, imagine quantos pensamentos lhe veio à mente. Imagine quantas coisas ele pensou do seu pai. Meu pai pode dizer: não, você não é mais filho. Risquei o seu nome da família. O pai podia dizer: você, agora que você quer? Agora não. O pai podia dizer: vou te dar uma surra para você aprender a ser homem. Ele pensou 1001 coisa. Mas para a surpresa dele, quando ele apontou na estrada, estava o pai, que todos os dias, creio, fazia aquilo. Estava na estrada. E quando o viu de longe, abriu os braços.
Aleluia. E nem esperou que ele chegasse. Se projetou na direção dele. Imagina, ele agora ficou estático. E o pai o abraçou. Pensa alguém fedido, descalço, sujo. E o pai o abraçou. Glória a Deus. Ah, que alegria. Chamou todo mundo e disse: vamos fazer uma grande festa. Traga o bezerro mais cevado, mate, dê banho nesse moço, dê roupa nova, dê o anel no dedo, dê a sandália nos pés, porque vamos fazer uma festa. Aleluia. Porque esse meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Vamos festejar. Meus amados e queridos irmãos, era esta a lição que Jesus estava dando para aqueles fariseus e escribas, para revelar o grande amor de Deus e dar a grande lição da vida, que ainda há duas classes de pessoas: as pessoas salvas e as pessoas perdidas. As salvas porque reconheceram os seus erros, as salvas porque tomaram a decisão ao lado do Senhor Jesus, as salvas porque resolveram andar com Ele. E as perdidas tiveram as mesmas oportunidades, Marinho, mas disseram não para Jesus. Eu não sei nesta manhã em qual classe dessas pessoas você está, mas ainda tem mais. Aleluia. Existem as perdidas que estão perto de casa, as perdidas que estão dentro de casa e as perdidas que estão longe de casa. Eu não sei se você está na classe dos perdidos e na classe dos salvos. Dos perdidos, você precisa sim tomar uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor, e o teu problema vai ser resolvido, como foi o caso do ladrão na cruz. Glória a Deus. As perdidas e as salvas que estão perdidas, perdida no sentido eterno e perdida temporariamente, dentro de casa, ou seja, dentro da igreja. Não adianta você estar dentro da igreja em pecado. Você precisa mudar, precisa confessar, precisa se arrepender. Procure o seu pastor. Aleluia. Perto de casa é aquele crente que não consegue assistir nenhum culto. Ele fica sempre pelas laterais, pela janela na frente, então fica, E as longe de casa são aqueles irmãos que desaparecem da igreja, aparecem no Natal, no Ano Novo, vem uma vez talvez por mês só tomar a Santa Ceia. Então eu não sei qual dessas classes, mas de uma coisa eu sei: caia em si e diga: eu estou errado e eu preciso de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Presbítero Marinho vai concluir o trabalho